Olha, Tito, tem uma coisa curiosa com as datas, né? Sabe como é? A gente marca aniversário, casamento, aquele dia que mudou tudo na vida da gente. Mas quando a gente fala de 25 de dezembro, parece que todo mundo só pensa em presente, ceia e luzinha piscando. Para o Carlo Acutis, essa data era diferente. Não era só uma celebração bonitinha do menino Jesus nascendo há 2000 anos atrás. Era o dia que o céu se abria de verdade para a terra. O menino entendia que aquela data carregava uma força espiritual viva, pulsante, de verdade mesmo. Tipo quando a gente liga um aparelho na tomada e a energia corre. Assim era o Natal na vida do Carlo. Ele não via aquilo como lembrança, mas como presença real. E veja bem, isso faz toda a diferença quando a gente percebe que a fé não é para lembrar do que aconteceu, mas para viver o que está acontecendo agora. A espiritualidade do Carlo girava em torno dessa consciência de que Jesus não estava preso num livro de história. O cristianismo que ele vivia era concreto, palpável, que a gente podia sentir, enquanto um bocado de gente ia para a igreja no Natal por tradição ou obrigação. O Carlo ia porque sabia que alguma coisa extraordinária estava acontecendo naquele exato momento. Ele falava disso com a mãe, com os amigos, com quem quisesse escutar. Jesus está vivo, ele dizia, e não como slogan de camiseta de igreja, mas como quem conhece alguém de verdade. O tempo de devoção dele não era aquela rotina chata de marcar obrigação espiritual. Era um encontro de todo dia com alguém que ele amava de verdade. E quando a gente ama alguém de verdade, não precisa de data especial para lembrar que essa pessoa existe, não é mesmo? Agora, imagine ter essa clareza desde criancinha. O Carlo não precisou de crise existencial, de busca maluca por sentido, de guru para ensinar propósito de vida. Ele tinha Jesus Cristo como melhor amigo, e isso resolvia tudo. O Natal, então, era tipo o aniversário do melhor amigo dele, só que multiplicado por infinito no significado. Era o dia que o próprio Deus resolveu virar gente, nascer pequenino, indefeso, num lugar simples. O Carlo entendia a profundidade disso. Ele via que o evangelho inteiro se resumia naquele gesto. Deus se aproximando, sem medo, sem distância, sem enrolação. E esse entendimento não ficou só na cabeça dele. Virou ação, virou vida, virou testemunho. Por isso, quando a gente fala do milagre que aconteceu num 25 de dezembro na vida do Carlo, não é coincidência não. Era como se toda aquela fé, aquela oração constante, aquele louvor silencioso do coração dele tivesse preparado o terreno para algo maior. A mãe do Carlo conta uma coisa que arrepia a espinha da gente. Ela lembra com uma clareza cristalina das palavras do filho. Jesus está vivo na Eucaristia. Não era teologia complicada, não era conversa de seminário. Era a convicção pura de alguém que tinha experimentado a presença real de Cristo no pão consagrado. Para o Carlo, cada missa era um encontro pessoal, íntimo, transformador. A religião não era um monte de regra ou uma herança cultural europeia que a gente aceita simplesmente porque é assim. Era relação viva, diálogo constante, amizade verdadeira. E a mãe dele via isso. Via como o filho, tão jovem, tinha uma natureza espiritual que muita gente adulta procura a vida inteira sem achar. Esse testemunho da mãe não é daqueles relatos embelezados pelo tempo ou idealizados pela saudade. É cru, direto, concreto. O Carlo dizia o que vivia e vivia o que dizia. Quando ele afirmava que Jesus estava presente na Eucaristia, não estava repetindo o catecismo. Estava compartilhando a experiência dele de todo dia, a realidade palpável dele. Ele ia para a missa como quem vai encontrar alguém que ama profundamente. A adoração não era obrigação, era necessidade da alma. O culto não era ritual vazio, era respiração espiritual. E a mãe dele, observando tudo aquilo, percebia que estava presenciando algo extraordinário.
Um jovem que tinha descoberto o segredo da santidade do dia a dia, a capacidade de ver Deus no simples, no ordinário, no pão partido. Os testemunhos de fé mais poderosos são sempre os mais simples. A mãe do Carlo não precisava enfeitar nada, só contava o que via. Um rapaz normal, com vida normal, mas com uma ligação anormal com o sobrenatural. Ele jogava videogame, mexia na internet, tinha amigos, ria, vivia. Mas no centro de tudo estava Jesus Cristo, não como figura religiosa distante, mas como companheiro de estrada. E essa presença se manifestava especialmente na devoção eucarística dele. Para ele, cada sacrário era um portal direto para o céu, cada hóstia consagrada era o próprio Deus se fazendo acessível, próximo, amável. A Bíblia ganhava vida nas mãos dele porque ele lia com os olhos de quem conhece pessoalmente o protagonista da história. Desde pequenino, o Carlo tinha essa coisa rara que pouca gente tem: intimidade real com Jesus. Não era conhecimento teórico sobre cristianismo, nem um monte de dados sobre estudo bíblico decorado. Era amizade genuína, daquele tipo que faz a gente conversar com alguém naturalmente, sem pose, sem formalidade desnecessária. Enquanto outras crianças rezavam orações decoradas antes de dormir, o Carlo conversava com Jesus como quem conversa com o melhor amigo depois da escola. Contava o dia dele, pedia conselho, oferecia as alegrias e tristezas. Não tinha distância entre ele e Cristo. Era tudo muito próximo, muito do dia a dia, muito real. Essa relação não surgiu de uma experiência mística extraordinária ou de uma aparição sobrenatural. Foi construída no simples, no cotidiano, no pequeno. O Carlo descobriu que Jesus não estava só nas grandes ocasiões, nos sermões bonitos, nos momentos de igreja cheia. Estava no acordar, no café da manhã, no caminho para a escola, em cada respiração. E essa consciência transformava tudo. A espiritualidade deixava de ser aquele compartimento separado da vida, tipo, agora eu vivo, agora eu rezo, para se tornar o próprio tecido da existência. Jesus não era um assunto que ele falava de vez em quando. Era a pessoa com quem ele vivia constantemente. E quando a gente tem um amigo assim, que está sempre com a gente, que entende sempre, que nunca falha, a vida ganha um sabor completamente diferente. Os jovens cristãos de hoje procuram modelos de fé que sejam autênticos, não fingidos. O Carlo era exatamente isso. Não fingia ser mais santo do que era, não usava máscaras religiosas, não agia diferente na igreja e em casa. Era o mesmo sempre, porque Jesus fazia parte dele sempre. O testemunho dele era a vida dele mesma. Não precisava pregar muito com palavras, porque pregava o tempo todo com ações, com olhares, com presença. E tudo isso começou na infância, quando ele desenvolveu esse vínculo pessoal com Cristo que muitos adultos invejariam. A igreja para ele não era prédio, era comunidade viva. O Evangelho não era livro antigo, era manual de vida atualizado. A fé não era herança religiosa, era escolha de todo dia. E tudo isso brotava dessa intimidade cultivada desde que ele era pequeno. Agora vem a parte interessante, como o Carlo entendia o Natal. Para a maioria das pessoas, 25 de dezembro é comemoração histórica. Aconteceu, foi bonito, a gente celebra. Para o Carlo era presente contínuo. Ele via o nascimento de Jesus não como evento do passado que a gente lembra todo ano, mas como realidade que se atualiza constantemente. Cada dia era Natal no sentido profundo, porque cada dia Jesus se fazia presente de novo. O menino de Belém não estava só nos presépios enfeitados de dezembro. Estava vivo, ativo, presente. E esse entendimento mudava radicalmente a forma de viver a fé. Para o Carlo, o Natal não era nostalgia religiosa, era encontro atual. Quando olhava para o presépio, não via representação bonitinha de algo que aconteceu há séculos. Via símbolo de uma verdade que continuava acontecendo. Deus se fazendo próximo, acessível,
palpável. O mesmo Jesus que nasceu em Belém era o que ele encontrava na Eucaristia todo dia. Não tinha separação no tempo. O mistério da encarnação não tinha terminado com Maria e José. Continuava em cada missa, em cada consagração, em cada momento de oração sincera. O Carlo entendia isso com uma clareza de espantar. A devoção dele não olhava para trás com saudade, mas para cima com certeza e para frente com esperança. Essa visão transformava completamente a espiritualidade. Já não se tratava de lembrar eventos antigos com carinho, mas de participar de uma realidade presente. O menino de Belém tinha crescido, tinha vivido, tinha morrido, tinha ressuscitado, mas continuava nascendo de novo no coração de quem o acolhia com fé. O Carlo o acolhia, todo dia. E o Natal, então, se tornava aquela data especial onde toda a humanidade parava para lembrar o que ele já sabia. Jesus continua vindo, continua nascendo, continua se fazendo presente. Não é memória morta, é vida pulsante. Não é passado glorioso, é presente transformador. E essa consciência fazia com que dezembro não fosse o único mês especial, mas todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Aqui a gente chega numa coisa profunda que o Carlo entendeu melhor que muito teólogo. A Eucaristia não é só símbolo bonito, não é só ritual religioso, não é só tradição da igreja. É o verdadeiro presépio. Pense bem, em Belém, Jesus se fez presente na forma de criança vulnerável, pequenina, acessível. No altar, Jesus se faz presente na forma de pão, igualmente vulnerável, pequeno, acessível. Mesmo Jesus, mesma entrega, mesma proximidade. O Carlo via isso com clareza total. Para ele, cada sacrário era Belém renovada, cada hóstia consagrada era o menino Deus se oferecendo de novo. Não como repetição cansada, mas como amor que não se cansa de se dar. Esse entendimento era o centro absoluto da espiritualidade dele. Não era acessório devocional, não era opção entre outras. Era o núcleo, o coração, a fonte de tudo. Quando o Carlo ia para a missa, sabia exatamente o que estava acontecendo. Não ia por costume social, nem para cumprir preceito, nem porque a mãe obrigava. Ia porque Jesus estava lá, real e verdadeiramente presente. E se Jesus estava presente, não tinha lugar mais importante para estar. O culto se tornava encontro pessoal, a liturgia virava diálogo íntimo, a comunhão era abraço divino. A adoração ao Santíssimo não era prática religiosa esquisita para gente muito piedosa. Era estar com o amigo, contemplar o amado, permanecer junto de quem ele mais amava. Os estudos bíblicos que o Carlo fazia sempre apontavam para essa realidade eucarística. Ele lia o Evangelho e via como Jesus preparava esse presente desde o começo. A multiplicação dos pães, o discurso do pão da vida em João 6, a última ceia, tudo fazia sentido quando a gente entendia que Jesus queria ficar, permanecer, continuar presente fisicamente, mesmo não andando mais pela Galileia. E ele conseguiu. Ficou na Eucaristia. Não foi para o céu e nos deixou sozinhos com lembranças bonitinhas. Ficou realmente presente, esperando em cada igreja do mundo. O Carlo sabia disso, vivia isso, celebrava isso. E por isso, para ele, cada altar era mais importante que a Belém histórica. Porque em Belém, Jesus nasceu uma vez. Em cada altar, nasce de novo em cada missa. O verdadeiro presépio não está na Terra Santa. Está na sua paróquia mais perto. Agora, a gente chega no coração do assunto. O milagre. No dia 25 de dezembro, aquela data que o Carlo entendia como portal entre céu e terra, aconteceu algo extraordinário. A mãe dele conta com voz serena, mas olhos brilhantes. Foi um dia especial, sim, mas não no sentido superficial. Foi o dia que toda aquela fé, toda aquela oração, toda aquela proximidade com Jesus se manifestou de forma visível, palpável, inegável. Não foi mágica, não foi acaso, não foi autossugestão. Foi graça pura,
se derramando sobre a realidade, transformando ela. O céu tocou a terra de forma tão concreta que deixou marcas, deixou testemunhas, deixou mudanças permanentes. Os detalhes do milagre são de impressionar, mas o mais impressionante é o momento. Por que 25 de dezembro? Por que Natal? Porque era o dia que o Carlo melhor entendia. O dia que ele via como dobradiça entre o divino e o humano. Era como se toda a espiritualidade dele tivesse preparando aquele momento. Todas as missas, todas as comunhões, todas as horas de adoração, todas as orações sinceras, tudo convergia para aquele instante em que Jesus Cristo decidiria agir de forma extraordinária. E ele agiu. Com poder, com ternura, com aquele jeito de Deus que surpreende sempre, mas que ao mesmo tempo faz todo sentido quando a gente olha a história completa. O testemunho da mãe sobre esse milagre de Natal não é triunfal nem espetacular no tom. É reverente, humilde, cheio de espanto silencioso. Ela sabe que presenciou algo que não se explica com lógica humana, algo que quebra as leis naturais, mas que, paradoxalmente, é a coisa mais natural do mundo quando a gente entende quem é Jesus. O milagre não contradisse a fé do Carlo. Confirmou. Não foi surpresa que deixou ele confuso. Foi resposta que deixou ele agradecido. E todos que estavam perto sentiram a mesma coisa. Isso não é coincidência. Isso não é ilusão. Isso é Deus agindo na história, aqui e agora, de forma real e transformadora. Quando a mãe do Carlo diz: Jesus e meu filho agiram juntos, ela está revelando algo teologicamente profundo com palavras simples. Não está dizendo que o Carlo fez um milagre pelos próprios poderes. Está dizendo que o Carlo foi instrumento, canal meio pelo qual Cristo agiu. E essa é a chave de toda santidade autêntica. Os santos não são super-heróis espirituais que fazem mágica religiosa. São pessoas que se deixam usar por Deus, que se fazem transparentes para que Cristo brilhe através delas. O Carlo tinha se esvaziado tanto de si mesmo, tinha se enchido tanto de Jesus, que chegou num ponto onde os dois agiam em sintonia perfeita. Essa explicação da mãe é humilde, mas poderosa. Ela não infla o ego do filho dizendo: meu Carlo fez um milagre. Diz: Jesus operou através do meu Carlo. E essa diferença é tudo. O Carlo não era protagonista procurando o holofote. Era servo procurando servir. Não queria ser famoso por fazer coisas extraordinárias. Queria que Jesus fosse conhecido, amado, adorado. O único desejo dele era que as almas chegassem a Cristo, que o povo descobrisse a beleza da Eucaristia, que os jovens não perdessem a fé em tempos difíceis. E Deus honrou essa pureza de intenção usando o Carlo como a mão dele estendida para a humanidade. O cristianismo que o Carlo vivia era isso: cooperação com a graça. Deus propõe, o homem dispõe. Deus oferece, o homem acolhe. Deus age, mas faz isso através de instrumentos humanos que dizem sim. Maria disse sim e Jesus nasceu em Belém. O Carlo disse sim e Jesus agiu naquele 25 de dezembro. Não tem milagre sem essa colaboração misteriosa entre o divino e o humano, entre a onipotência de Deus e a liberdade do homem. E quando essa colaboração é perfeita, quando a obediência é total, quando o amor é puro, então acontecem coisas que o mundo chama de impossível, mas que o céu chama de normal. Porque no céu, isso é o normal. Deus e os filhos dele agindo juntos para transformar a realidade. Como é que funcionam os milagres? Não são varinha de condão. Não são um capricho divino. Não são prêmio por se comportar bem. São fruto de fé, de obediência, de confiança absoluta. O Carlo entendia perfeitamente a lógica do milagre, embora nunca tivesse procurado fazer milagres. A lógica dele era simples. Se Jesus está vivo, se Jesus é quem ele diz que é, se Jesus me ama e tem planos para mim, então eu posso confiar totalmente nele. Não preciso entender tudo. Não preciso controlar nada. Não preciso ter resposta para cada pergunta.
Só preciso obedecer, oferecer, confiar. E quando a gente faz isso, quando entrega tudo sem reservas, Deus pode fazer o que quiser com a gente. Não tem nada de mágico nisso. A religião católica não é mágica. Não são fórmulas para conseguir favores celestiais. Não são truques para manipular Deus. É relação, é amor, é entrega mútua. O Carlo não rezou dizendo: Jesus, faz milagres para mim para eu ficar famoso. Rezou dizendo: Jesus, faz de mim o que tu quiseres. E essa é a oração mais perigosa e mais poderosa que existe. Quando a gente dá a Deus permissão total sobre a vida da gente, quando entrega o controle completo, quando confia mesmo sem entender, aí é que Ele pode fazer maravilhas. Não porque precisa da nossa permissão, Ele é Deus, mas porque respeita a nossa liberdade e só age plenamente onde é plenamente bem-vindo. A fé do Carlo não era teatral em sentido nenhum. Não procurava experiências místicas espetaculares, não perseguia sensações sobrenaturais, não se interessava por fenômenos paranormais religiosos. A fé dele era concreta, prática, de todo dia. Ia para a missa, comungava, rezava, oferecia o dia, tratava bem o povo, estudava, ajudava em casa. Nada de extraordinário externamente, mas internamente, no lugar secreto do coração onde só Deus vê, tinha obediência radical, confiança absoluta, amor sem medida. E desse lugar invisível brotam os milagres visíveis. Não ao contrário. Primeiro a santidade escondida, depois as maravilhas públicas. Primeiro o sermão silencioso da vida coerente, depois o testemunho audível da graça manifestada. Tem uma coisa que comove profundamente na história do Carlo: a capacidade dele de oferecer o sofrimento. Não era masoquista, não glorificava a dor pela dor, mas entendia que nesse mundo caído, o sofrimento é inevitável. E tinha duas opções: desperdiçar essa dor em amargura e queixa, ou transformar em oferenda e presente. O Carlo escolheu a segunda. Quando chegou a doença, quando o corpo começou a falhar, quando a dor se fez presente, ele não perguntou: por que comigo? Disse: para ti, Jesus. E essa diferença mudou tudo. O sofrimento deixou de ser castigo absurdo para se tornar participação misteriosa na cruz de Cristo. A devoção do Carlo incluía essa dimensão crucificada que muitos esquecem. Todo mundo quer o Jesus dos milagres, o Jesus que cura e abençoa. Poucos querem o Jesus do Calvário, o Jesus que sofre e oferece. Mas o Carlo entendeu que não dá para separar a glória da cruz, a ressurreição da morte, a alegria do sacrifício. São duas faces da mesma moeda. E quando ele ofereceu a dor dele como presente de Natal, que imagem mais bonita, estava dizendo: Jesus, tu te deste completamente por mim nascendo em Belém e morrendo no Gólgota. Eu me dou completamente a ti, oferecendo tudo o que sou, até meu sofrimento, até minha doença, até minha vida. Esse gesto de oferecer a dor como presente tem raízes profundas na espiritualidade cristã. Não é novo, mas é profundamente contracultural na nossa época, que foge da dor a todo custo. O Carlo viveu isso com naturalidade impressionante. Não reclamava, não se amargurava, não se fechava. Se abria, se entregava, se oferecia. E essa oferenda, segundo conta a mãe, foi parte essencial de tudo que veio depois. O milagre do 25 de dezembro não foi ato isolado. Foi fruto de toda uma vida de pequenos sims, de renúncias silenciosas, de dor oferecida, de amor concreto. Foi a colheita do que o Carlo tinha semeado todo dia. Sementes de fé, de esperança, de caridade que germinaram em algo bonito e eterno. Os milagres autênticos sempre trazem confirmação espiritual. Não são fogos de artifício que iluminam um momento e depois tudo volta para a escuridão. São luzes que permanecem, que transformam, que mudam vidas permanentemente. Depois do milagre daquele 25 de dezembro, houve sinais claros de que algo profundo tinha acontecido. Paz inexplicável em corações antes atormentados.
conversões súbitas de pessoas que tinham abandonado a fé há anos. Retornos silenciosos de filhos pródigos, que voltavam para a igreja sem entender muito bem por quê, só sabendo que precisavam voltar. Esses são os frutos reais, as confirmações que importam. O testemunho de quem presenciou aquele evento ou soube dele pouco depois é unânime. Algo mudou. Não só no nível dos fatos externos, mas no nível mais profundo do espírito. O povo começou a procurar Deus de novo. Jovens cristãos que estavam mornos se acenderam. Adultos céticos começaram a fazer perguntas honestas sobre a fé. A oração voltou a ter sentido para muitos. A Bíblia deixou de ser livro antigo e virou palavra viva. O Evangelho ressoou de novo com força. A adoração deixou de ser obrigação e se transformou em desejo. Tudo isso são sinais de que Deus passou por ali, de que o céu tocou a terra, de que Jesus agiu realmente. Essa confirmação espiritual é importante porque distingue os milagres autênticos dos fenômenos psicológicos ou das ilusões coletivas. Um milagre real não só impressiona momentaneamente, transforma permanentemente, não só assombra, converte, não só faz falar, faz mudar de vida. E foi exatamente isso que aconteceu depois daquele 25 de dezembro. O milagre não ficou como anedota curiosa para contar nas reuniões. Virou ponto de virada para muitas pessoas que, a partir daí, começaram a levar a fé a sério, a buscar a santidade do dia a dia, a viver o cristianismo não como religião herdada, mas como relação escolhida com o Cristo vivo e presente. Então surge a pergunta inevitável: o que tudo isso significa para a gente? O Carlo é só um caso extraordinário que a gente admira de longe, ou é um chamado pessoal para cada um? A resposta é clara. É chamado. Um chamado para viver o Natal todo dia, não só em dezembro. Um chamado para ver cada dia como oportunidade de encontro com Cristo. Um chamado para buscar a santidade não no extraordinário, mas no cotidiano. O Carlo não era super-herói. Era rapaz normal que decidiu levar Jesus a sério. E se ele pôde, você também pode. Não precisa de visão nem revelação especial. Precisa fazer o que ele fez: ir para a missa, comungar com fé, rezar com sinceridade, oferecer o dia, tratar bem o povo, viver o Evangelho nas coisas pequenas. A santidade do dia a dia é isso: fazer coisas normais com amor extraordinário. O Carlo ia para a escola, normal, mas fazia oferecendo o dia para Jesus, extraordinário. Jogava videogame, normal, mas depois ia adorar o Santíssimo, extraordinário. Usava a internet, normal, mas criava páginas sobre milagres eucarísticos, extraordinário. Via filme, normal, mas lia também Vida dos Santos, extraordinário. Tinha amigos, normal, mas falava de Jesus com eles naturalmente, extraordinário. Não vivia em convento, não se separava do mundo, não se considerava especial. Simplesmente decidiu que Jesus estaria no centro da vida normal dele, e isso transformou o normal em extraordinário. O milagre daquele 25 de dezembro ensina pra gente que Deus não se retirou do mundo, que Jesus continua agindo, que o Espírito continua operando. Não precisamos voltar para o primeiro século para encontrar o Cristo vivo. Ele está aqui agora, presente na Eucaristia, esperando em cada sacrário, se oferecendo em cada missa. O Carlo encontrou porque procurou. E quem procura, acha. Sempre. O convite está aí, permanente, universal. Jesus não faz acepção de pessoa. Não procura só os perfeitos, os intelectuais, os místicos. Procura coração aberto, disposição simples, sim sincero. Com isso basta. Com isso sobra. O resto ele faz, como fez com o Carlo, como faz com todos que se deixam. Agora você entende por que a vida do Carlo não acabou com a morte dele. Na verdade, só começou de forma plena. A missão terrena dele era preparação. A missão celestial é continuação. E essa missão se resume numa frase que ele mesmo repetia: todos nascemos como originais.
mas muitos morrem como fotocópias. O Carlo morreu original porque viveu sendo ele mesmo em Cristo. E agora, lá do céu, continua trabalhando, continua intercedendo, continua aproximando almas de Jesus. Cada pessoa que conhece a história dele se comove, cada jovem que decide ir para a missa pelo exemplo dele, cada conversão que acontece depois de invocar a intercessão dele, tudo isso faz parte do legado vivo dele. A missão do Carlo era clara: levar almas para Jesus. Não para si mesmo, não para a fama dele, não para a glória dele. Para Jesus. Especialmente jovens, especialmente gente da geração dele que está perdida entre tanta informação e tão pouco sentido, entre tanta conexão virtual e tanta solidão real. O Carlo sabia que os contemporâneos dele precisavam encontrar Cristo, não como ideia religiosa antiga, mas como pessoa viva e presente. E dedicou a vida para isso. Criou conteúdo na internet sobre os milagres eucarísticos para mostrar que Jesus é real. Falava com os amigos sobre a fé sem complexo nem vergonha. Convidava outros jovens cristãos a não terem medo de serem santos. E essa missão continua. Cada vez que alguém vai para a missa pela primeira vez em anos e sente paz inexplicável, o Carlo está lá. Cada vez que um jovem decide procurar estudos bíblicos sérios, em vez de distrações vazias, o Carlo está lá. Cada vez que uma pessoa entra numa igreja só para sentar em silêncio diante do sacrário e sente que não está sozinha, o Carlo está lá. Não como presença fantasmagórica, mas como amigo no céu que continua trabalhando, que continua rezando, que continua levando gente para o encontro com Cristo. O testemunho dele não é relíquia do passado, é força atual. A santidade dele não é história antiga, é inspiração presente. E a mensagem dele não envelheceu nem um dia. Jesus está vivo, Jesus te ama, Jesus te espera na Eucaristia. Vai ao encontro dele. Não espera momento perfeito. Vai agora, como você está, com suas dúvidas e medos. Vai e você vai ver que ele estava te esperando desde sempre.